Meus queridos, eu quero convidá-los a abrir comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós leremos os versos 18 até o verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 1, leremos os versos 18 ao verso 25. Este texto nos dá testemunho das circunstâncias do nascimento de Jesus. E nós veremos aqui o que Mateus intencionalmente está argumentando a favor do nascimento de Jesus, porque foi um nascimento cercado por algumas dúvidas, alguns questionamentos. E Mateus viu a necessidade de trazer explicações no seu evangelho sobre essas circunstâncias. Primeiro vamos ler a partir do verso 18 do capítulo 1, repito, do evangelho de Mateus, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nós vamos orar, pedir a Deus que fale aos nossos corações através deste texto. Oremos. Senhor, como é bom louvar-te juntamente com o louvor que procede dos lábios dos pequeninos, dessas crianças. O Senhor é digno de receber todo o louvor e toda a glória, Pai. Obrigado pelas nossas irmãs que se dedicaram, Pai, a Thelma, a Lortina, a Lívia e tantos outros, para que este ministério, ó Deus, continue tão vigoroso e tão edificante nesta igreja. Agradecemos ao Senhor pelos pais, pela cooperação e apoio deles no cuidado dessas crianças também. E aqui, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para rogar ao Senhor que nos abençoe, falando aos nossos corações através da Tua santa palavra. Traga, Senhor, pelo Teu Espírito as verdades que nos convencem, nos fortalecem e também nos capacitam para darmos testemunho do Teu Filho Jesus neste mundo. Nós oramos assim, rogando ao Senhor essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como já vimos, o Natal é uma comemoração muito importante na nossa sociedade. Bem sabemos que o Natal é cercado por muitos questionamentos. Alguém vai dizer que o Natal não tem necessidade de ser comemorado, porque a data ela não é precisa na história, a data do dia 25 de dezembro. Outros falam que ao comemorarmos o Natal, nós estamos cooperando com um calendário comercial. Nós não estamos agindo de uma forma correta. Enquanto outros vão simplesmente dizer que ao comemorar o Natal, temos a oportunidade de refletir sobre essas verdades bíblicas, de que Jesus nasceu, e de darmos testemunho sobre o nascimento do Senhor Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo para substituir o nosso lugar na presença de Deus e assim cumprir toda a sua justiça. E o Natal para nós, ele é muito importante. Não importa a data, não importa o momento em que nós comemoramos. Tradicionalmente comemoramos o Natal no mês de dezembro. Mas nós encaramos o Natal e reconhecemos que essa comemoração é muito importante, porque essa data ela é acompanhada por profecias antigas, pela adoração, como já testemunhamos aqui, e também pelo testemunho da fidelidade de Deus na história. Jesus veio em cumprimento àquilo que Deus prometeu no passado.
Isaías, por exemplo, no livro de Isaías, nós encontramos basicamente 3 grandes profecias que diretamente se relacionam com o nascimento de Jesus. Em Isaías capítulo 7, verso 14, lemos que o sinal da salvação viria através de uma criança chamada Emanuel, nascida de uma virgem. Quando lemos o texto de Mateus capítulo 1, vemos o cumprimento exatamente desta promessa de Deus através do profeta. Em Isaías capítulo 9, versos 1 ao verso 7, lemos que essa criança viria como executora das promessas de Deus, especialmente aquilo que diz no verso 6. E por fim, em Isaías capítulo 11, versos 1 ao verso 10, seria essa criança da descendência de Davi, viria na descendência de Davi e estabeleceria um governo de paz e de paz sem fim. Esta é uma parte da promessa que nós aguardamos o seu cumprimento. Jesus veio ao mundo segundo a promessa, ele sofreu muitas humilhações, morreu em nosso lugar e foi assunto aos céus com a promessa de que ele retornará, e o dia do seu retorno será o dia dele estabelecer plenamente esse governo de paz sem fim, conforme a profecia. Então, Mateus capítulo 1, nós lemos o cumprimento dessas profecias, o registro do nascimento da criança, gerada pelo Espírito Santo, nascida de uma virgem, e a chegada do Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus veio e habitou entre nós. O evangelho de Mateus foi um evangelho escrito para judeus, de judeu, Mateus, para judeus, e o seu objetivo foi demonstrar que todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus e, portanto, ele deve ser reconhecido como o Messias prometido. Há, por exemplo, uma frase que se repete no Evangelho de Mateus 12 vezes, como que demarcando ou lembrando os seus leitores de que o testemunho que ele está dando é um testemunho relacionado com as profecias. E a frase que se repete 12 vezes no Evangelho é esta: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Os judeus conheciam os textos proféticos, e Mateus está aqui relacionando o seu testemunho justamente com essas profecias. Desde o início, Mateus está defendendo Jesus como aquele que é ungido, o que significa também Cristo. Ele é o Cristo, o ungido de Deus. Se você observar o que diz a partir do verso 1, aqui do capítulo 1 de Mateus, Mateus começa dizendo, introduzindo o seu texto, dizendo, livro da genealogia de Jesus. Ele faz isto intencionalmente em paralelo com o testemunho que Moisés dá no livro de Gênesis, no capítulo 5, verso 1. Lá nós lemos em Gênesis 5:1, Moisés dizendo, livro da genealogia de Adão. Então, Mateus começa o seu evangelho já estabelecendo este paralelo com o testemunho de Moisés em Gênesis, porque Moisés apresentou o primeiro Adão, mas Mateus está apresentando aqui o último Adão. Adão é o cabeça da criação, e Mateus apresenta Jesus como o cabeça da nova criação. Desde o início, Mateus está dando este testemunho. E de acordo com aquilo que nós lemos no verso 17, olha o que diz o verso 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. Desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então, de acordo com aquilo que nós lemos aqui no verso 17, a genealogia de Jesus apresentada por Mateus foi dividida em 3 seções, as quais representam 3 períodos. Quando você lê o verso 1 até o verso 16, você tem a compreensão de 3 períodos na história que Mateus está intencionalmente organizando, dando testemunho de um período na história de Israel, um período da teocracia, versos 2 ao verso 5. Com isso, Mateus está apresentando a relação de Jesus com seu ofício profético. Depois dos versos 6 ao verso 11, Mateus está aqui refletindo num período da história de Israel, da monarquia. E com isso Mateus está apresentando, dando testemunho do ofício real de Jesus. Ele apresenta através dessas primeiras 14 gerações, Jesus como profeta, na segunda etapa, Jesus como rei, e em terceiro e último lugar, versos 12 ao verso 16, o período do sacerdócio, onde o sacerdócio predominou na história de Israel. E Jesus
é apresentado por Mateus aqui como sacerdote. Ou seja, a genealogia de Jesus está aqui não apenas para mostrar a relação de Jesus com a descendência de Davi e as promessas que acompanham esta linhagem, mas também para apresentar Jesus como aquele que é profeta, rei e sacerdote na história de Israel. Algo ressalta aqui: a redenção foi desejada intensa e urgentemente até Cristo, porque tudo caminha de tal maneira que a expectativa vai aumentando. A palavra Gênesis, que nós lemos aqui no verso 1, para genealogia, é a mesma que nós encontramos no verso 18 do capítulo 1, primeiro verso que nós lemos aqui do texto. Ora, o nascimento, ou seja, a genealogia de Jesus. Na primeira sessão, nos versos 1 ao verso 17, portanto, Mateus, ele demonstra o registro histórico dos antecedentes de Jesus, tendo como base a figura masculina como progenitora. Nós encontramos 17 testemunhos de homens que geraram. É curioso isso, na maneira como Mateus apresenta a genealogia de Jesus. Veja o que diz o verso 2. Abraão gerou Isaque. Verso 3, Judá gerou a Tamar. Verso 4, Arão gerou a Aminadab. Verso 5, Salmão gerou a Raabe. Veja, em todos esses versos, Mateus está registrando a origem das pessoas a partir da figura masculina. A partir da figura masculina. Aí, quando nós chegamos na segunda sessão, verso 18 ao verso 25, Mateus vai aqui descrever como Jesus nasceu não sendo filho de José. Porque se você observar no que diz aqui no verso 16, no verso 16, há uma mudança de padrão. Diz o verso 16, e Jacó gerou a José. Até aí, normal. Aí ele continua, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Há uma mudança aqui histórica, há uma mudança de padrão. A figura masculina sai de cena e Mateus enfatiza a figura feminina. Jesus nasceu de Maria, esposa de José. Esposa de José. Por isso Mateus teve a necessidade de registrar uma justificativa para explicar o nascimento do Senhor Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus não foi concebido pela relação de José com Maria, mas o próprio Espírito depositou a semente no ventre de Maria e fez com que essa semente concebesse. Então, o propósito da genealogia não foi apenas para demonstrar o direito legal que Jesus teve ao trono davídico, mas também o processo histórico conduzido por Deus para, na plenitude dos tempos, apresentar Jesus como Redentor do homem. E aí Mateus apresenta aqui 3 justificativas ou 3 argumentos para explicar o nascimento de Jesus. Primeiro, ele vai dizer nos versos 18 ao verso 20 que o nascimento de Jesus foi legal. Em segundo lugar, o nascimento de Jesus foi perfeito. E em terceiro lugar, versos 22 ao verso 25, o nascimento de Jesus foi em cumprimento das profecias. Vamos ver o que diz cada um desses pontos aqui. Primeiro, versos 18 ao verso 20. Mateus vai argumentar que o nascimento de Jesus foi puro e foi legal. No verso 18 nós lemos, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus, ele menciona Maria como sendo prometida em casamento a José e que achou-se grávida. O verbo se encontra na voz passiva. Ela achou-se, ela foi tornada grávida pelo Espírito Santo. Essa é uma obra do Espírito Santo. Jesus veio concebido pelo Espírito Santo. Em nossa sociedade, e de acordo com os nossos costumes, para se chegar ao casamento, nós observamos 3 experiências. Geralmente, o casamento é antecedido pela fase do namoro, depois pela fase do noivado e depois o casamento propriamente dito. E na cultura daquela época havia também 3 etapas. 3 etapas. Os filhos primeiramente eram prometidos pelos seus pais. Este era um compromisso informal. Os pais faziam um acordo entre si
e guardavam e encaminhavam seus filhos para o casamento. Depois tinha a fase do noivado. Esta era uma fase de compromisso formal e legal. O noivado, ele era regido por uma formalidade e tinha duração de 1 ano, sem privilégios reservados ao casamento, e só poderia ser desfeito através do divórcio. Então, eles não estavam apenas informalmente prometidos, eles estavam agora legalmente comprometidos nessa fase de noivado, que é a fase de preparação para o casamento. E depois, a última etapa era o casamento mediante um contrato permanente. A fase do noivado poderia ser desfeita, a fase do casamento não poderia ser desfeita. E foi na segunda etapa, foi na segunda fase, que Maria se encontrava, de acordo com a narrativa aqui de Mateus. Diz o texto que ela estava desposada, que significa noivada ou prometida. Era esta a fase em que ela se encontrava diante de José. E ambos mutuamente estavam comprometidos com a efetivação do casamento. Então, nesse período, se encontrava virgem quando ficou grávida. Perceba que Mateus faz questão de enfatizar que antes que ela desposada com José, sem que tivessem antes coabitado. E depois Mateus vai novamente falar sobre isso no verso 25. Contudo, não a conheceu enquanto não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Maria se encontrava virgem. Ela não teve nenhuma relação íntima com José. O que Mateus está transmitindo e argumentando é que o nascimento de Jesus, obra do Espírito Santo, foi marcado por este testemunho de ter sido um nascimento um nascimento puro. Maria se encontrava virgem quando ela encontrou-se grávida pelo Espírito Santo. E a parte aqui do verso 19 ao verso 20, Mateus vai argumentar que o nascimento de Jesus, ele foi legal. Ele não foi apenas puro, mas ele também foi legal. O verso 19 diz: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus está dando este testemunho de que o nascimento de Jesus foi um nascimento legal. O verso 11 revela que Jeconias, olha o que diz na genealogia, e aí a gente vai investigar cada um desses nomes na genealogia. Nós vamos descobrir histórias incríveis, mas nos chama muita atenção o nome Jeconias aqui no verso 11. Josias gerou a Jeconias. Quem foi Jeconias? Jeconias é de um período do exílio na Babilônia. Ele era ganancioso, ele era violento, e estava incluído aqui na genealogia, foi incluído aqui na genealogia do Senhor. No entanto, lá em Jeremias, capítulo 22, verso 30, diz que ele foi amaldiçoado. Jeconias estava sob maldição. O texto diz assim, Jeremias 22, 30. Assim diz o Senhor: registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará em seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Não é interessante isso? Na genealogia de Jesus havia um homem que estava debaixo de uma maldição, e essa maldição impediria que na sua descendência alguém se assentasse no trono de Davi para reinar em Judá. E aí Jesus nasce justamente como tendo um pai adotivo, José, que vinha exatamente desta linhagem. Então, se Jesus fosse filho natural de José, estaria sob esta maldição. E Deus cuidou de todos os detalhes da história. Mesmo não sendo filho natural de José, ele teria que receber a criança como seu filho, do ponto de vista legal. É por isso que José, quando descobre que Maria está grávida, ele secretamente resolve deixar Maria para trás.
mas ele é orientado, ele é instruído em sonho por um anjo, de que ele deveria receber Maria, e não apenas Maria, deveria receber também Jesus como a sua própria criança, e adotar essa criança do ponto de vista legal. Por isso foi necessário que ele preservasse o compromisso com Maria. Assim, Jesus se tornou herdeiro legal do trono através de José. Através da descendência de José, ele herda do ponto de vista legal, porque ele foi adotado por José como filho. Mas ele, como descendente de Salomão, José, e ele herda o trono em Judá, como tendo nascido de Maria, que sobre ela repousava a promessa de que da descendência de Davi, um rebento haveria de assumir o trono. E Maria era descendente de Natã, e ambos eram filhos de Davi. Então, tanto por parte de José, como por parte de Maria, Jesus, ele herda o trono do ponto de vista legal, como sendo filho adotivo de José, e herda o trono como sendo um direito real pela descendência de Maria. E a maldição sobre Jeconias não caiu sobre Maria ou sobre os seus filhos, uma vez que ela não era da descendência de Jeconias. Então, nessa primeira parte, Mateus dá testemunho de que Jesus, o nascimento de Jesus foi puro e foi legal. Puro porque nasceu de uma virgem, legal porque ele herda o trono como sendo filho adotivo de José, e naturalmente ele herda o trono como sendo filho de Maria do ponto de vista real. Esta era a promessa que repousava sobre ele. E aí no verso 21, Mateus dá um outro testemunho de que o nascimento de Jesus foi um nascimento perfeito. Verso 21 nós lemos: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então aqui nós temos um outro testemunho dado por Mateus. A palavra Jesus é a transliteração do grego para o hebraico de Josué, que significa Jeová salva, Deus salva. O nome de Jesus compreende aqui a sua missão. Ele recebe este nome por causa da sua missão, e a missão de Jesus está clara: ele salvará o seu povo dos pecados deles. A sua presença entre os homens, a sua presença entre nós, representou exatamente esta missão: salvar o seu povo dos pecados deles. Meus irmãos, o Catecismo de Heidelberg, de 1563, na pergunta 36, diz: que importância tem para você Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? Resposta: que ele é o nosso mediador, e que sua inocência e perfeita santidade cobre diante de Deus meu pecado, no qual fui concebido e nascido. Mateus apresenta Jesus como perfeito mediador, perfeito Cordeiro de Deus, por meio do qual o seu sangue purificou homens culpados dos seus pecados, os tornando santos na presença de Deus. O que Mateus faz aqui é unir a pessoa perfeita à perfeita salvação. Jesus, quando vem ao mundo, ele vem cumprir a sua missão, a missão perfeita de nos redimir dos nossos pecados. O último argumento que Mateus apresenta em torno do nascimento de Jesus. Primeiro argumento, que o nascimento de Jesus foi puro e legal. Em segundo lugar, o nascimento de Jesus foi perfeito, porque ele une a pessoa perfeita à missão perfeita de nos redimir dos nossos pecados. E o terceiro argumento, o nascimento de Jesus foi em cumprimento profético. Versos 22 ao verso 25, onde lemos: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, o nascimento de Jesus não foi um acidente histórico, foi uma solução provisória, mas algo planejado na eternidade, revelado entre os homens, de acordo com as profecias antigas. Foi Deus quem falou pelo profeta ao rei Acás
a respeito da concepção milagrosa do seu filho, o Emanuel, lá em Isaías capítulo 7, verso 14. Que viria essa criança, e essa criança deveria ser chamada de Emanuel, mais ou menos 700 anos antes do cumprimento dessa profecia. Quando Mateus dá esse testemunho, ele dá esse testemunho, meus irmãos, há mais ou menos, considerando 700 anos antes, quando Isaías anunciou essa profecia. E Jesus é chamado aqui de o Cristo, no verso 16, que tem exatamente o mesmo significado da palavra Meshiach, ou Messias, o ungido. Esse era um título compatível com outros indicados, inclusive na genealogia apresentada por Mateus, como profeta, como rei e como sacerdote. Ele é profeta maior do que Moisés, porque tem uma mensagem divina, de verdade e amor e de graça para todas as pessoas. Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o grande rei que com seu poder onipotente governa o universo inteiro e que reina nos corações dos seus seguidores com misericórdia benigna. Ele é também o sumo sacerdote, que com seu próprio corpo e pelo derramamento do seu precioso sangue fez plena propiciação pelos pecados dos eleitos de Deus. Tudo se convergiu na pessoa de Cristo, em cumprimento da profecia de Isaías e satisfazendo todas as exigências cerimoniais e ritos antigos. Jesus, ele não se tornou divino por causa do seu nascimento virginal, mas através do nascimento virginal, o divino foi revelado como homem perfeito. Assim, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, habitou entre nós, conforme o testemunho de João, no capítulo 1, verso 14, como Deus conosco, assim como Mateus dá testemunho aqui no verso 23. E a promessa é que na consumação dos séculos, Jesus retornará e habitará conosco para sempre. É este o testemunho que João dá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versos 1 ao verso 3. Ele diz: novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esta é a esperança que nós temos. Na segunda vinda do Senhor Jesus, Ele virá e habitará entre nós pelos séculos dos séculos. Portanto, celebremos a prova de amor e de misericórdia dispensada da parte de Deus, pois Ele purificou a nossa concepção e nascimento, impuros e pecaminosos, pela concepção e nascimento puro e legal, perfeito e fiel de Jesus. Todos nós, nascemos em pecado, nascemos culpados pelos nossos próprios pecados, mas o nosso novo nascimento, ele foi imaculado, porque ele foi gerado pelo Espírito de Deus, segundo o mérito do Senhor Jesus Cristo. Nós nascemos de novo, porque Jesus nasceu, veio ao mundo e somos representados por Ele. Assim, aqueles que creem em Jesus, têm o seu nascimento concebido pelo Espírito Santo, são regenerados e herdam as promessas da vida eterna. Assim, removeu de sobre nós a maldição e nos deu a sua bênção. Não há mais nenhuma condenação sobre os eleitos de Deus. Agora podemos nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé da presença de Deus, confessar os nossos pecados e recebemos da parte do Senhor o perdão, porque Jesus veio ao mundo, habitou entre nós e em nosso lugar Ele tomou para si todas as maldições que pesavam contra nós. E na morte do Senhor Jesus na cruz, Ele proclamou a nossa vitória e assim nos concedeu a vida eterna. O nascimento de Jesus deve ser celebrado por todos os cristãos. Em todo o mundo, devemos nos lembrar dessa obra maravilhosa da encarnação de Jesus e da sua fiel e obediente missão até a morte e morte de cruz. Vamos orar? Pedir a bênção do Senhor sobre nós, antes de nós tomarmos a ceia.